E lembrando que se você tem saudades do Pod of Figure, fique feliz, porque você pode, ao invés de comprar duas, comprar quantas cartas você quiser e mandar o foda-se pra Konami, como eu sempre digo, a sua mãe é minha. Eu não sei, não tinha muito a ver, mas eu queria dizer isso. Enfim, meus amigos, acesse tgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, porque e tem algumas coisas bem interessantes que estão disponíveis aqui pra você poder comprar, como por exemplo, o nova, ainda tá válida da coleção, né, da Lost Art para comprar acima de R$150 e você vai gastar esse dinheiro tranquilamente. Eu cliquei nessa desgraça errada porque você já pode comprar dentro da Network as cartas de Darkwing Blast, a nova coleção que dropou no TCG recentemente, né? Assim como a nossa querida e sagrada e amada Mega Team. Exatamente. Você pode comprar toda essa porra aí na TC Network ganhando 5% de desconto com o meu cupomzinho aqui, né? Eu acho que eu coloquei a tela errada. Aqui. O meu cupomzinho, a partir de agora o cupom mudou, é esse cupom aí que você tá vendo, TS005, ele é o cupom que vai te dar 5% de desconto nas compras dentro do site, tá? Lembrando, disponível aqui o Darkwing Blast, eu coloquei as cartas no ordem de preço, né? A galera já foi faminta e já comeu aqui algumas cartas, mas ainda tem algumas pra você poder comprar, né? Então tem alguns Beasted, infelizmente não tem o Beasted que eu quero. E a carta da Mega Team também está disponível pra você poder fazer suas compras, todas elas com desconto, ganhando Lost Art de Birinde, certo, meus amigos? Então acesse tgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. A gente vai pro vídeo agora, let's bora! Fala aí galera, eu sou o T e sejam bem-vindos de volta, né? Passei um tempo sem gravar vídeo, foram os dias mais felizes da minha vida aí no meu passado recente, mas infelizmente não dá pra ser feliz pra sempre. Então precisamos voltar aqui pra poder comentar sobre o Yu-Gi-Oh!, certo? Teve nesse último fim de semana aí, né, o YCS Minneapolis, assim como o YCS Sheffield, eu não sei se era o YCS, mas enfim, que aconteceu no Reino Unido também, que aparentemente não teve top. Então a gente vai focar meio que no Minneapolis por enquanto. Lembrando que lá no meu canal principal, esse canal aqui em cima, ó, onde eu comento jogos de DB, eu vou dedicar essa semana, não sei se é a próxima, pra poder postar os jogos do YCS, né? Eu tinha o YCS Utrecht, que eu não postei todo, mas era da semana passada pré-Darkwing Blast, então eu não terminei, mas o do YCS Minneapolis eu vou postar todos aqui, então acesse lá pra você poder ver todos os jogos comentados no meu canal, certo? Até chegar na final. Enfim, até porque jogos do novo formato, é bem melhor pegar esses jogos aqui do YCS do que pegar jogos do DB freestyle e aleatório, né? Enfim, meus amigos, o YCS Minneapolis é o torneio já com a coleção de Darkwing Blast vigente, né? Então, como é bom viver num país de primeiro mundo, certo? Porque o Darkwing Blast dropou sexta-feira, no sábado que já era o YCS já tava valendo. Se isso fosse no Brasil, não ia valer a coleção. Mas não foi aqui que rolou, né? Então, nesse YCS já tava válida a coleção de Darkwing Blast, ou seja, Beasted valendo, as novas cartas de Tiara valendo, e elas foram bem impactantes. As novas cartas de Splite valendo também. Tudo da nova coleção valendo, como o Chatrilá, tarará, tarará, tarará. Enfim, tudo valendo. A gente, obviamente, tá sendo impactado, mas ao mesmo tempo nem tanto, porque mudou o formato, né? Pelo YCS de Utrecht, da semana anterior, onde teve muito Tiara sendo usado, menos Tiara convertido no top e muitos Splites com os Runic, sendo usados no deck. Mano, foi muito presente. Eu não fiz o reporte desse torneio, talvez eu faça ainda, não sei. Talvez não, eu vou fazer só pra comparar com o formato, né? E aí você tem a parada, né? Splite com o Runic sendo indo extremamente bem. Pro torneio seguinte, ia ter desdobramentos, mas teve o Darkwing Blast. E com o Darkwing Blast, o Tiara voltou a ser o deck que se espera, teoricamente. Então vamos acompanhar um pouco de como foi esse torneio, meus amigos, porque o assunto é esse partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui como vocês podem ver, né, estou na página da Carloncho Store, eles fizeram os gráficozinhos aqui certinho, mostrando como foi o YCS no geral, né, eu tô no top 8, já tá todo cagado, tem que ir pro top 32, não foi top 64, né, então não sei quantos jogadores teve no geral, mas, enfim, dá pra ver aqui que 50% do top 32 foi de Tiara Lammet. Obviamente, você tem alguns fatores, né, o Tiara não fez nada específico que, por exemplo, eu vou jogar contra Runic, não. Teve as cartas novas já deram um gás pra você tentar jogar de Tiara, né? E o Tiara representou 50% do top. Aqui do lado a gente vê algumas diferenciações, né, nesses Tiara Lamets. Foi o seguinte, 7 dos Tiara Lamets é mono Tiara, ou seja, é um Tiara mais puro, né, teoricamente. Eu vi alguns usando hand traps, tal, algum com aquele dinamisco, esse tipo de coisa. E aí você teve 5 Tiara Beasted, eu vi na live inclusive, né, na stream, uns Tiara com muito Beasted mesmo, e pra mirror match, né? O cara imaginando que vai pegar muita mirror match. Daí você tem 2 Tiara com Splite,
um Tiara com Scareclaw e um Tiara Branded. Isso dentro do top 32, tá? 50% de Tiara, metade do top 32, 16 foram Tiara. É um número expressivo. O Splite teve 9 convertidos no top 32. Dentro do Splite você tem 7 Splite mono, um com Brave Token e um com Runic. Então o Runic, que foi a sensação do torneio passado, pra esse ele já não foi muito bem, né? Já não foi muito bem, apesar de eu acho que o cara ter chegado no top 8 ou algo do tipo. Enfim, mas no final das contas, pra você ver, o que acontece no torneio tende a mudar pro torneio seguinte. A gente vai comentar um pouco sobre isso em vídeos futuros, né? Mas enfim, teve 3 Flanderies dentro do top 32, 2 Beasted, né? Que é Dragon Link e um com Thunder Dragon, exatamente. Thunder Dragon, e faz muito sentido usar o Thunder Dragon com esses Beasted, e aí tinha um Dragon Link no meio, um Despa e um Exorcister chegaram, o Exorcister tentando explorar a parada de o Charlamis é o deck mais popular, e o Despa, sinceramente, topou. Eu não sei muito o que dizer, ele topou. A quantidade de jogadores que teve foi 1092 jogadores, por isso que foi top 32, mas mais de 1000 jogadores ainda assim. Então esse foi o desenho do top 32, a gente passa pro top 16 e você vê que o Tiara se manteve. Então, dos 16 Tiara, 8 toparam pra etapa seguinte, né? Pro top 16 no caso. 50% Tiara, sendo 3 mono, 3 Beasted, né? Então, se a gente olha aqui, ó, no 32 foram 5 Beasted, e desses 5 Beasted, 3 passaram. Deve ter enfrentado Tiara, alinhado alguma coisa, enfim. Um com Branded e um com Splite. Esses foram Tiara que fizeram o top 16, seguido pelos 5 Splite, né? Sendo 3 mono, aí o Brave Token e o Runic avançaram, 2 Flanderies, um do Dragon Link, né, no caso, que era com Beasted, e foi isso aí. Eles colocaram Bichel aqui, mas é como se fosse o Dragon Link, tá? Por fim, então completando aqui, a gente chega no top 8. Top 8 esse que contou com, de novo, 50% de Tiara Laments, só que, né, dos 8 que chegaram no top 16, 4 foram Tiara, sendo 2 mono, né, mais puro, um Branded e um Splite. Exatamente, os Beasteds ralaram, não sei se por falta de pareamento ou só por ter perdido a Mirror Match mesmo. Sinceramente não dá pra saber, pelo menos dá pra saber, mas eu não sei. 2 Splites, né, um Mono e um Runic no top 8, 2 Flanderies e foi isso. O Beasted Dragon Link, né, que teoricamente é um deck bom contra o Tiara Laments, que usa uma lineup gigantesca, talvez a maior lineup de Danger seja possível usar ali e também no Thunder Dragon, né, mas acabou que ele ralou. Esses são os 8 melhores decks do ICS Minneapolis. Se a gente passa aqui pro top 8 pra ver os pareamentos de fato, né, dá pra ver aqui o rumo à final. Você tem aqui o pareamento ficou Tiara versus Flanderies, Tiara versus Flanderies também, e aqui embaixo ficou Tiara versus o Splite e Splite versus Tiara. Ou seja, no top 8, no chaveamento, não teve nenhuma mirror match. E esses decks aqui, imagino, o Flanderies não, né, eu acho, mas os outros aqui, o Tiara deve ter Beasted em algum lugar, com certeza deve ter. Mas aí o que aconteceu? O Flanderies comeu o cu do Tiara e aqui o Tiara comeu o cu de Flanderies. Chegou no top 4, Flanderies versus Tiara. Aqui embaixo, o Tiara, do Christophe Leblanc, que é o cara que ganhou o torneio, né? Comeu o cu do Splite aqui, passou. O Splite aqui comeu o cu do Tiara, passou. Então foi bem equilibrado. No top 4 ficando com 2 Tiara, ou seja, mais 50% de Tiara lá chegou no top 4. Então, no 32 teve um número 50% de Tiara no top. No top 8, 50%. No top 4, no top... Enfim, no 16, 50%. No top 4. Foda-se, você entendeu, né? 50% de Tiara em todas as etapas. E aí a final foi disputada entre o Flanderies e o deck de Tiara Laments. A explicação para esse Flanderies eu não sei, a gente vai acompanhar a decklist daqui a pouco, mas vamos ver agora algumas decklists desse torneio, né? Eu vou passar para a decklist do grande campeão do torneio, que é o LeBlanc. Ele foi o campeão do ICS Minneapolis, né? Deixa eu estender um pouco essa tela aqui. E esse foi o deck que o nosso herói usou, tá? Então, vamos dar uma avaliada aqui. É um Tiara que usa Splite, então ele usou o Splite para conseguir continuar usando aquela ideia de você ter os Smashers acessível, né? Então ele tá com uma Ibili no deck dele, Ibili que é nível 2, é invocável pelo Gigantic, e aí você dá ela pro oponente, tenta dar um lock nele, enfim. 2 Random Hearts, aí full Tiara, né, das meninas pequenas, rapariga pequena, Shailin, Halfenis, Meiru. Um de cada Splite, né, no caso um Red e um Jet, e 2 do Blue, ok? 3 dos Kshatriya lá, ele usou de main deck. Aí ele tá usando 3 do Nimble Angler, 3 do Nimble Beaver. Caralho, então é um Tiara Splite mesmo, porque ele tá usando os bichos aqui, né? Muito doido. Daí um Smashers pra um do Starter. Uma dessa spell, que é a Hitbits. É Hitbits? Eu não lembro, cara, o nome dessa carta. Deixa eu ver aqui. Tia Laments. Não sei se é Hitbit. Deixa eu ler o efeito dela. Eu já li ela em algum momento, mas eu não lembro, cara. Não é Hitbit não, né? É Heartbeat. Vamos ler.
escolha uma Spell Trap no campo, ou você pode escolher duas se você controlar um Visas. Devolva-os pro deck e mande uma carta da tua mão pro cemitério. Se essa carta é mandada do cemitério prefeito, você pode escolher um Challenge Trap no teu cemitério e adiciona pra tua mão. Ok, é uma carta boa, né? E é buscável pela kit pra tentar altar alguma coisa, né? Alguma Floodgate ou algo do tipo. Então, beleza, usou ela. Uma da Scream, eu vi que a Scream é bem popular, a galera tá usando pra caralho a Scream. A Scream é aquela que quando um monstro é invocado você mila 3. Então, tipo assim, se você tem a Scream, no teu turno você mila 3 com ela, aleatório. E no turno do oponente, como você sempre setupa Halfend na mão, você vai milar 6 cartas. Porque o cara obviamente vai fazer um summon, ou então a tua Halfend entra, mila 3. E quando a Halfend entra, liga a Scream mila mais 3. Então a chance de você acertar a fusão no turno do oponente é bem alta. E aí tem várias jogadinhas que você faz, né? De você fazer a Lulu, e a Lulu dá efeito, vai, volta, por exemplo. Aí você gasta a Lulu, volta, faz uma da pré-da-plant, e de repente, se você tiver alguma sala com coisa pra trigar uma fusão no turno do cara, você pode fazer outra Lulu, tá ligado? Então é um bagulho bem interessante. E aí, os outros dessa aqui, que é a Chalamis Griff. Ela invoca um Chalamis do deck, né? Você tem que ter um Chalamis no campo, porque você vai invocar um do deck com um tipo atributo, com o mesmo tipo atributo, eu acho que é algo nesse sentido, e você manda o bicho pro cemitério. E aí você triga o bicho do campo, às vezes rola de ter Shailin solta lá, ou Meiru solta que ficou lá no campo, então isso ajuda a trigar e invoca um do deck. Isso é bem interessante. Foolish Titan, Super Poly, TTT e Salic. Como você pode ver, é o deck sem hand traps. E aí, eu acho que até os outros decks, como o Splice da vida, também estão nessa vibe. Sem hand traps. Os caras estão indo pra quebrar. Por que isso? Bom, de novo, o formato os caras não estão fazendo. É forte? Sim, é forte. Mas não é Floodgate style. Quando a necessidade de ter 18 hand traps no deck, é porque o que o deck faz, você não consegue jogar quando ele faz, tá ligado? Dá pra tentar jogar. Eu acho que tem situações que você se engana. Contra esse Tiara, por exemplo. Parece que você consegue jogar, mas se você deixa ele jogar solto, cara, ele vai fazer tanta vantagem que você conseguir jogar não significa nada. Você só não perdeu no turno 1. Eu acho que a hand trap ainda é importante. Eu não sei se é a melhor abordagem jogar sem. Não sei se eu jogaria sem. Porque no final das contas eu acho que dá essa falsa sensação de ter controle do jogo, de tentar quebrar mesas. Dá pra quebrar, dá. Em muito mais do que em qualquer outro formato. Dá. Ainda mais se o teu deck tem uma abordagemzinha dessa, né? Por exemplo, tá usando 3 Super Poly, 3 TTT. E aí o resto aqui, mano, é volume e é pressão, tá ligado? Faz sentido. Mas eu ainda não sei se essa é a melhor opção. Ainda acho que é uma cortina de fumaça e que você só não perdeu no turno 2, né? Mas você continua perdendo lá na frente, deixando o cara jogar. Às vezes. Eu não tenho tanta certeza disso, mas ainda é algo que fica na minha cabeça. O West Deck, dá pra ver que ele tá usando 2 Sprind, tá ligado? 2 Sprind, porque o Sprind manda Meiru, isso é muito bom. E de resto, parece ser meio padrão o West Deck dele. De Side Deck, dá pra ver o Dueler, então ele não usou o Dueler de Main Deck, sendo impactado pelo torneio do ICS anterior, que é o ICS onde o Split foi muito mais representado. Talvez se ele fosse pro formato, imaginando que teriam tantos Tiara, esse Beasted talvez estivesse no main deck. Mas como ele veio de um formato onde o Split foi muito predominante, mesmo com o Darkwing Blast, ele escolheu usar esse side Hard Tiara essas cartas Hard Tiara no side deck. Dueler tá ali, os Beasted estão ali, 7 no total, e aí mais cartas Going Second, né? No caso, ele usou o Ciclone e usou mais da Heartbeats, que é mais carta que lida com Spell Trap, só que essa é buscável, e aí você pode comprar ela também. Então, interessante essa abordagem. Além do Resonator, pra ganhar no tempo, falta de caráter, e o Pancratops. Interessante. Essa é a decklist do primeiro colocado. O segundo colocado é esse maluco aqui, né? O Flandereeze. Eu tenho que dar uma arrumada melhor pra ver se dá pra pelo menos ver o nome do cara, né? Ficou muito zoado aqui, mas tudo bem. Tá muito apertadinho, né, na imagem, mas enfim. Flandereeze, nada de especial no deck do nosso herói, só que, de novo, o cara tá usando aí as cartas Hand Trap, né? Tem essa máxima no Flandereeze que ele cabe pouca tech, porque você precisa de muito pote, precisa de algumas coisas. Então as techs que cabe devem girar ali em torno de 10 tech cards, 12 no máximo. Então você pode usar mais Hand Traps? Pode. Ou você pode largar o foda-se pro Going Second, né? Porque o Flandereeze, quando ele joga, ele já ganha. E no meta onde não tem muita Hand Trap, você só não precisa se preocupar em parar o cara, você precisa se preocupar em quebrar o que ele fizer. E tentar fazer a tua jogadinha instant depois. Faz sentido esse pensamento, tá? E aí, nesse ponto de vista, o Flandereeze fica até com um posicionamento bom no formato. Porém, de novo, ele é pouco confiável. Esse é o problema. Se o Flandereeze fosse mais consistente, mais confiável, nesse formato onde você permite que o cara jogue e o cara permite que você jogue também, ainda mais com um Tiara bem definido no metagame,
você usa cartas que tentam quebrar aquilo que ele faz. E aí você consegue lidar com uma coisa, né? E você usa o Shifter de main deck sem se preocupar com nada. Então tem a aleatoriedade ao teu favor de que você compra o Shifter às vezes e ganha. Enfim, mas bem standard, né? 2 do Empen, um do Stree aqui, um do Token, 3 da Robin, 3 do Menino. Os bichos grandes aqui como estátua, tem Shifter, TTT de main deck. Aí o 7 rotation com o Mystic Mind, porque tem um Terraform pro próprio mapa, né? Lightning Storm e Evelyn. É isso, de resto são spells e carta Floowandereeze é um deck bem standard de Floowandereeze, exceto com essa parada, né? O Floowandereeze tem esse espaço, alguns decks usam Hand Traps, outros usam cartas para quebrar campo e Dark Rulers No More da vida, por exemplo. Como o Dark Ruler No More não tá pro formato, o cara escolheu usar o Evelyn, por exemplo, e o Lightning Storm também. Faz sentido, mas é isso aí. Não tem muita coisa pra se falar muito além disso, porque não é tão profundo assim o Floowandereeze, né? Próximo deck no top 4 aqui é o Tiara Lament, o Splight, com Runic. É o cara que chegou longe no formato nesse torneio e era o único Runic dentro do top 32, né? E foi ele quem chegou no top 4. Bom, a abordagem muito similar à abordagem do torneio anterior, né? Dos torneios anteriores, do deck do Joshua. Bom, lineup standard de Splight, e aí ele não usa Nimble, não usa Diva, né? Não usa os... Não precisa usar esses bichos, né? Porque ele tem os nível 2 que são os Runic. Os Runic são os nível 2. Pois é, todos eles são special de nível 2. E aí você usa a Hyperiazinha aqui, né? Porque você compra cartas. E você usa o Capshell porque você compra cartas. E o Kitchen aqui, né? O Wind Up, porque ele é uma carta que consegue lidar com problemas no meio do jogo, né? Você invoca ele, ele lida com problemas. Obviamente o objetivo é sempre trazer ele com o gigante pra tentar dar uma simplificada maior no jogo, né? Faz sentido. Faz sentido essa parada. Lava Golem de main deck, porque qual é a parada? Comprar cartas. Esse deck é pra comprar cartas. Então, quando você sai comprando cartas, você tem as tuas interrupções aqui, tem as interrupções. E essas cartas são boas, né? Porque elas fazem jogada, sumam nível 2, mas elas também são cartas que interagem quando você já tem um campo, mas ela pode interagir quando você está tentando quebrar a mesa, né? Que é o Freezing, a Destruction e o Flash. Por isso que o Runic é bem interessante, né? Daí você vai comprar cartas com o campo, e com a Hyperia, e com o Capshell. Compra carta pra caralho. O bicho é esse. E aí, mesmo que o cara consiga fazer alguma board por cima das coisas que você tem, você sempre tá na iminência de ter um Lava Golem pra poder dar no cara, né? Porque a incidência de vezes que esse deck compra 3 deve ser absurda. A menos que você tome algum místico, alguma parada, mas de novo, o meta atual não tá pra isso, pra ogre, esse tipo de coisa. Então, pelo menos pra esse torneio, né? Como você pode ver nas decklists. Então faz sentido essa abordagem. E foi essa abordagem que ele teve aqui. O extra deck dele standard, né? Pra paradas de... Enfim, é basicamente o deck do Joshua, né, eu acho. Que aí você tem no side deck as cartinhas aqui que você pode invocar com a Mannequin Cat. E aí isso te ajuda em algum nível, dependendo da matchup, né? O Raiô, você pode invocar, Negus Inerente, é um Colossus. Tem essa porra aqui, né, que eu acho que não deixa monstros de 1800 ou mais serem invocados. Ressonator pra ganhar no tempo. E o Chaos Hunter, o Ressonator obviamente não vem pela Mannequin, né? Ele vem pelo gigante. E o Chaos Hunter contra esse próprio deck, né? Que é o Runic, enfim. E aí, cartas Going Second, tem essa porra aqui, que eu nem sei que carta é essa, trap aqui, não sei mesmo que carta é essa. Mas enfim, esse é o deck do nosso herói. Os Runic são versáteis, então no side deck ele não precisa de versatilidade, né? Como Tetooine, Místico, esse tipo de coisa, porque você já tem Destruction. No caso, o side deck dele é pra ser agressivo, forte, e no caso, você pode ver aqui com as esferas, né? Que tentam quebrar campo e unem com o Lava Golem que já tá lá, e os vírus pra poder dar um Going First bem mais forte. Coisa que o Splight Runic não tem tanto, né? Enfim, por fim tem esse deck aqui, né? Que é o mais um Tiara Laments. Esse Tiara Laments eu acho que vi ele na stream. Ah, não vi não. É do Angeloff, ok. Enfim, é um Tiara que, como vocês podem ver, né? Full Tiara, é um Tiara mono, que usa aqui uma lineup pequena de Danger, e fora isso, toma ele Tiara, né? Então ele tá usando a Scream, que como eu disse foi bem popular nesse formato, e aí tem a parada de você comprar cartas, e ela pega cartas, traps, né? E pelo fato de existir a Scream e maximizar ela, o cara tá usando a Crime. Crime é essa que geralmente não vai ser buscada pela Kit, ela pode ser milada e buscada pela Scream, que a Scream quando cai no cemitério dá efeito e pega uma trap e tira o deck pra mão. Então você consegue usar essas duas de main deck. Eu não sei se é a melhor coisa do mundo usar as duas de main deck, mas enfim, é usável, talvez a Scream, a Crime de side deck. Talvez seja melhor, mas enfim. E aí, Board Breakers, né? No caso, o Dark Ruler e o Super Poly foi o que o Dakota Geloff usou. E aí ele usou uma da Heartbeat também, mas não usou a Griff, que não acho que é tão popular assim, né? Tiara Laments Griff. Lá no OCG ela não é usada, mas no TCG é outra coisa. Desde quando eu li, eu achava que era uma carta que ia ser usada no TCG e não no OCG. Foi o que aconteceu no OCG e aqui eu acho que vai ser usado, porque ela é bem mais carta de combo. Então, quando os estilos chegarem, apesar de ser um reflexo do OCG na época, mas eu acho que vai ter essas diferenciações como Griff e algumas cartas de volume que não são usadas lá no OCG, né? De diferença só tem essa cobra, que sinceramente eu nem sei o que ela faz, pode ser o diferente do deck do cara, mas eu não sei o que faz, de resto tá meio standard, né? Enfim, eu vou pular algumas decklists aqui pra
não passar muito tempo, né? Top 8 do ICS é esse cara que tava usando um Branded, eu acho que esse é o Branded Tiara, que não tem Branded Fusion no final das contas. Ele só tem como é o nome desse cara aqui? O Albion, e ele tem a Cartesia. A Cartesia é uma carta interessante porque ela é como se fosse a contraparte da Ecclesia, né? E ela faz fusão. O efeito dela é esse, fazer fusão. E aí você pode invocar ela da mão e... Qual é a parada mesmo, cara? A Branded, essa Branded aqui, ó, a High Spirits, busca ela, tá ligado? Porque você pode dar a High Spirits, trigar a Tiara e você pega o Albion, ou você pega a Cartesia. E a Cartesia é Tanner, então dependendo da jogada ela vira Barone, por isso que o Barone tá no extra deck dele, porque você junta com um Beasted que é nível 6 e dá Barone, tá ligado? Então ela te dá vantagem de fazer Summon, de fusão, mais fusões, e ela te dá a possibilidade de fazer o Barone e te dá usabilidade pra High Spirits, porque só dar High Spirits, trigar um Tiara, pegar o Albion e comprar uma carta é bom e faz bastante vantagem, mas pegar Cartesia é muito melhor porque de novo ela te dá essas possibilidades. Tem jogada que você faz que você dá o efeito da Kit pra invocar um Tiara da mão, né? Vai ser a Reino Heart ou a Meiru. Quando você faz isso, você tem a Cartesia do lado, você dá o efeito da Kit e a Kit é como se fosse uma área 0. Ela não precisa mandar os bichos pra invocar o bicho, tá ligado? Então você dá o efeito da Kit, tenta invocar o bicho da tua mão ou do cemitério, e em Chain você dá o efeito da Cartesia, que é Quick pra fazer fusão. E aí você usa a Kit e o monstro que a Kit iria invocar da mão, manda pro cemitério. Na resolução você já vai invocar a Lulu, né? Porque você fez a fusão usando a Cartesia, mas a Kit vai continuar trigando, invocando o bicho, que pode ser da mão ou do cemitério. Você iria invocar da mão, mas agora o bicho tá no cemitério fusado com material de fusão, e aí você invoca ele do cemitério, tá ligado? E a Kit continua milando 5 cartas. Então é bom. É uma tech interessante, com a High Spirit dá muito valor pra ela, pra essa carta. Eu acho bem interessante essa abordagem aqui. T3 Super Poly até que ele usou, ele tá usando Swamp King aqui também pra buscar um Poly. Acho estranho isso aí, mas foi o que o cara usou. E é basicamente isso, ele tá usando esse... Caralho, mano, que porra é essa? Esse bicho dá dano, né? Esqueci o nome dele, Vulcânica, né? Dá dano, enfim, parabéns aí por dar dano, amigo. Continuando a decklist aqui, né? Vamos ver se tem mais decklist aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Tá aqui a decklist no top 32, usando bastante Beasted de main deck, né? Bastante não, mas ele usou 5 Beasted e o Kshatriya lá. Parece um deck de OCG esse aqui, tá? Shifter de main deck que o nosso herói usou. É um Tiara bem control stunzão, tá ligado? E bem hard contra Tiara Laments. Bem hard contra Tiara Laments. Chegou no top 32. Não foi a melhor coisa do mundo, mas o cara se deu bem aí. Vamos ver o que mais que tem. Tem esse top 16 aqui, né? Do nosso herói de Tiara Laments, usando uma lineup pequena de Beasted no main deck. E não tem mais Beasted no side deck dele, né? Como você pode ver, bastante screen no deck da galera. Mais cobra dessa, que eu não sei que cobra é essa. Vou ver um vídeo depois falando sobre. Vou tentar fazer um vídeo depois falando sobre ela. Mais decklist, top 32 aqui. Mais cobra, High Spirits e Cartesia. É uma tech que eu acho que vai se desenvolver mais aí no formato, né? O que mais que tem, cara? Cadê as decklists? Já mostrei essa, né? Droga! Tá, mais bagulho aí, mais bagulho, foda-se, né? Acho que eu perdi aqui o bonde. Vamos ver se tem decklist aqui pra cima, decklist nova. Ah, tem um top 16 aqui. Acho que esse cara eu acho que eu vi esse cara na stream, não sei. Tá, diminuir aqui. Tá, é um Tiara usando lineup grande de Beasted também, né? Um Tiara bem mirror, né? E ele tá usando 3 do Magno, 3 do Lubellion, 2 do Druidworm e 2 do Saronir. Então ele tá usando bastante Beasted e ele tá usando a Rebranded e tá usando também a Branded Beast, que é a Trap. E aí você consegue interagir de maneira diferente, né? Que não seja só com os Tiara. Você interage, inclusive, com 2 Spell Traps boas diferentes, que é o Salic e a Branded Beast. Então é uma abordagem diferente, é um deck que tem um foco no Tiara. Ele tá usando a Branded High Spirits também, né? Junto com a Cartesia. Então, cara, muitas abordagens diferentes e interessantes nesse torneio pra gente poder ver pro restante do formato, né? Tá aí mais um... Eu já vi esse deck? Não vi. É um Splite com Beasted e Kshatriya lá também, usado no deck. Tem alguns Kshatriya lá espalhados por aí, né? Mas eu acho que é isso. Eu vou parar de ver essas decklists. Mas... deixa eu ver... mais um aqui, né? Ah, esse é o Beasted Tiara. Mais um Beasted Full Tiara. E ele tem o Cyberstain no deck dele. E ele acessa com... não sei como ele acessa. Não sei o que ele invoca. Não sei o que ele faz. Mas ele sabe Stain. Geralmente não é um bom sinal. Dominic Couch. Ah, é o sofá. Tá aí, mano. 2 da Branded Beast. O deck dele é bem Beasted mesmo. E é um deck bem... totalmente focado pra jogar Mirror Match, né? Pelo visto aqui. Inclusive com dueler no extra deck dele. Mas enfim, galera, tá aí. Esses foram mais ou menos os desdobramentos do ICS de Minneapolis, né? E como dá pra ver,
o impacto do Darkwing Blast no jogo e dá pra ver o impacto do torneio anterior, né? Que tinha muito Splight e agora teve bem menos porque o Tiara veio com força, pegando novamente o posto de melhor deck do formato. De novo, um alvo gigantesco continua nas costas dele, cresceu mais ainda do que do que nessa semana, né, do torneio de Utrecht pra cá. Então, continue mirando no Tiara Laments. E Beasted foi muito popular, não performou tão bem lá em cima, mas teve alguns outros decks que talvez não tenha alinhado, né? Porque como você pode ver, teve Flounder Easy, esse tipo de decks aí, e aí o Beasted não é tão bom. Mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais!